Então, nesse momento, eu convido o secretário Rafa a fazer a apresentação do programa. Rafa? No início do ano passado, no início de 2022, então, eu busquei meus diretores com a ideia de usar, então, o financiamento do Fundema, que é o nosso Fundo de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente, com projetos que efetivamente tivessem um impacto socioeconômico ambiental. Projetos que lá na ponta, lá da população, tivesse um impacto social, um impacto econômico e principalmente um impacto ambiental. E as nossas engenheiras então me apresentaram este projeto. Nós vamos apresentar agora. E achei ele fantástico. Então, ele logo em seguida foi apresentado ao nosso Conselho Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, onde foi aprovado. E logo em seguida nós buscamos, olha, mas como que a gente vai operacionalizar isso, né, prefeita? De que maneira que a gente vai fazer isso? As meninas, o Sebrae. Quem que tem mais know-how de chamar então esses micro e pequenos empresários? O Sebrae. E quando nós buscamos o Sebrae, a gente buscou por um apoio, olha, nos ajude a fazer a operacionalização. E não foi surpresa alguma quando o Sebrae disse, não, a gente só não vai ajudar, como a gente vai financiar. E não só financiar, cada real que vocês aportarem, nós aportaremos 2. Então, exatamente. Então, o Sebrae não só é um apoio, como é um parceiro nessa caminhada aí, e também merece todo o reconhecimento. Então, sem mais delongas, vou apresentar o nosso projeto, o programa Regulariza Aí. Bom, começando, o programa Regulariza Aí, ele é um incentivo para a regularização das atividades de oficina mecânica e lavagem de veículos, exercidos por micro e pequenas empresas no município de Novo Hamburgo. Por que isso? A lavagem de veículos, assim como as mecânicas, elas têm vamos dizer, um alto potencial poluidor. Elas são muito poluentes. Por quê? Trabalham com óleo, graxa, solventes, detergentes e, no caso das lavagens, em especial, muita água. Normalmente em ambientes que não são adequados para isso, que não tem o piso impermeabilizado, que não tem a devida gestão de efluentes ou de resíduos sólidos. Então, apesar de serem pequenos, são bastante poluidores e o número dessas atividades em Novo Hamburgo teve um crescimento muito grande durante a pandemia. Em 2020, a gente observou que teve um boom desses empreendimentos, sendo que não regularizados, ou seja, acaba se tornando uma atividade muito poluidora pelo volume de microempresários e pequenas empresas. Então, hoje existem mais de 500 empresas registradas no município, como oficina mecânica ou lavagem de veículos, sendo que menos da metade delas efetivamente tem um licenciamento ambiental. Ou seja, se tem menos da metade tem um licenciamento ambiental, a gente parte do princípio que não há o devido tratamento de efluentes, não há a devida destinação dos resíduos sólidos, que não há, então, a devida impermeabilização do solo. Então, a DLA, Diretoria de Licenciamento Ambiental, visa auxiliar essas empresas com a regularização, incentivando o desenvolvimento econômico, pois, afinal, sem a devida regularização, sem o licenciamento ambiental, ele não consegue buscar financiamentos, ele não consegue buscar incentivos, ele não consegue convênios, não consegue contratos. Então, é necessário o licenciamento ambiental. E esse auxílio ele vai ocorrer com serviços técnicos subsidiados pela SEMAN e pelo SEBRAE. Quais são esses serviços? As orientações para o licenciamento ambiental, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e o projeto da estação de tratamento de efluentes. Como vai funcionar? As orientações para o licenciamento ambiental. Esse serviço é gratuito. Todos os que se inscreverem vão ter acesso a esse serviço de maneira gratuita, que é, basicamente, ensiná-los a como se licenciar, o passo a passo. Não só a partir do passo a passo e informá-los e sensibilizá-los da necessidade de se licenciarem, terá 2 horas de consultoria ambiental individual para avaliação do empreendimento. Ou seja,
E só isso, gente, hoje a hora técnica de um engenheiro para poder fazer isso é caríssimo. Então só eles terem essas 2 horas para poder avaliar o empreendimento deles, o que é necessário para o licenciamento, é algo inestimável. O segundo é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é um documento obrigatório para obter o licenciamento e será subsidiado em até 80% os custos. Hoje, mais ou menos, o custo de um plano de gerenciamento, o custo mais baixo de mercado hoje está na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.500, um plano desses assinado por um RT. Então imagina, para um pequeno, uma mecânica pequena, uma lavagem pequena, fica muito caro conseguir fazer um plano de gerenciamento e muitas vezes é por isso que ele não consegue se licenciar. Então vai ser subsidiado em até 80%. Da mesma maneira, o projeto de estação de tratamento de efluentes, que também vai ser subsidiado em até 80%. O valor é mais ou menos o mesmo do outro projeto, em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500, sendo esse o valor mais baixo de mercado. Vocês sabem que tem valores muito mais altos, inclusive. Então, o custo ficaria mais ou menos nisso. A capacitação coletiva, ela custa R$ 456. O custo para o empreendedor vai ser zero. A SEMAN vai entrar com R$ 182 e o SEBRAE com 274. O plano de gerenciamento de resíduos, nós botamos um valor de R$ 1.800 por atendimento. Desses R$ 1.800, o empreendedor entrará com R$ 360, a SEMAN com R$ 360 e o SEBRAE com R$ 1.080. Ou seja, SEMAN e empreendedor custearão 40% e o SEBRAE 60% desse valor. Mesma questão da gestão de efluentes, 1.800, 360 para o empreendedor, 360 para a SEMAN e 1.080 para o SEBRAE. E aqui ficaria então os valores totais. A SEMAN entrando com um valor perto de R$ 86 mil e o SEBRAE com um valor próximo aí de 200, não porque próximo não, um pouco superior a R$ 200 mil. Nós temos a ideia então de ter uma capacitação de mais ou menos 100 empreendedores e da gestão de efluente de 80. Essa é a primeira fase desse programa. A gente espera, e eu espero, tenho essa vontade, a prefeita Fátima também tem essa vontade, que isso se mantenha como não apenas um plano de governo, mas um plano de prefeitura. Nós possamos ter, por muitos e muitos anos, o Regulariza aí. Então, nós esperamos ampliar a quantidade de oficinas mecânicas de lavagem de veículos licenciadas no município e reduzir o impacto ambiental dessas atividades. Em especial, a redução da carga de poluente despejada nos arroios do município. Com o êxito do projeto, pode ser avaliada a possibilidade de ampliação do serviço para beneficiar também outros ramos de atividade. A gente escolheu, como disse, primeiramente esses 2 ramos de atividade pela característica deles, né? São altamente poluentes, tratam, em especial, como eles tratam com os efluentes, né? Justamente isso, eles acabam diretamente nos arroios, com detergentes, com solventes, com graxa, com óleo. Então, eles foram os iniciais. Esperamos que com o sucesso dessa iniciativa a gente possa ampliar para outros micro e pequenos empresários e assim a gente ter um número muito maior de empresas licenciadas e regularizadas. A gente percebeu que durante o ano de 2020, justamente na pandemia, a gente teve um crescimento exponencial das oficinas mecânicas e das lavagens automotivas. E com isso, com esse crescimento, não veio na mesma proporção a regularização. Então, o que a gente percebeu nas nossas fiscalizações e denúncias? Que não havia licenciamento ambiental. Não tendo licenciamento ambiental, não havia o devido tratamento dos efluentes, a devida destinação dos resíduos sólidos. E como eles são atividades que têm uma poluição muito grande, porque tratam muito com óleo, com graxa, com detergente, com solvente e com água no meio disso tudo. Então, ao invés, a Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente, ao invés de buscar reprimir isso ou penalizar isso, não, a gente quer fazer diferente, que é ensinar e ajudar para que eles possam se regularizar. Eles se regularizando não só ajuda o meio ambiente, como também ajuda a economia deles, porque eles vão poder buscar contratos, eles vão poder buscar financiamentos e podem então ter a sua atividade de maneira regular, sem ter medo de fiscalizações ou de qualquer outro tipo de problema. Nessa primeira etapa, em torno de 100 empresas atendidas. Exatamente, a gente busca nesse primeiro momento, na verdade são 280 empresas atendidas nesse primeiro momento.
Então, já começou a primeira turma, segunda-feira agora, ontem por acaso, com em torno de 15 microempresários e pequenas empresas, onde já estão passando pela sensibilização, ou seja, o porquê da importância de se regularizar, e já estão sendo feitas também as avaliações individuais. São 2 horas com cada um deles para avaliar o segmento deles, a empresa deles e ver o que eles precisam para fazer a devida regularização. Prefeito, é lançamento de um projeto, mais um projeto importante, meio ambiente sempre fundamental, enxergando empresas que às vezes passam despercebidas pela gente, né? Que tem um papel importante na poluição do nosso ambiente, tendo a oportunidade aí de regularizar esses seus processos. Mas eu gostei muito do enfoque que tu deste na tua fala, quando tu fala assim, Novo Hamburgo é sempre referência junto ao Sebrae, e o Copete atestou isso, colocando que é a maior parceria em termos de prefeitura no Rio Grande do Sul. Deve ser para ti, uma empreendedora, uma honra ouvir isso. Nossa, é uma alegria, né? Na verdade, é um objetivo também. Quando eu assumi a Prefeitura de Novo Hamburgo, eu tinha já essa visão, por ter vindo do mundo empresarial, de que a gente precisa olhar, né, estes empreendedores, estes pequenos empreendedores do nosso município, e aí a gente começou a trabalhar. Então, nós temos trabalhos já que foram desenvolvidos com o Sebrae, que foram reconhecidos. Inclusive, recebi o prêmio Prefeita Empreendedora Nacional, né, concorrendo com prefeituras do Brasil inteiro, de um projeto nosso em parceria com o Sebrae. Esta sementinha que nós estamos plantando, e é importante dizer isso, porque a gente está falando de meio ambiente, né, é um solo fértil. Novo Hamburgo pioneira, como disse o Sebrae aqui, nós levamos a ideia, os nossos técnicos dentro da prefeitura desenvolveram a ideia, perceberam a necessidade, conversaram com o secretário conversa com a prefeita, toca em frente, chama a Sebrae. Sebrae não tinha feito este projeto no Rio Grande do Sul, e aí nós elaboramos. Ele foi todo criado dentro da prefeitura de Novo Hamburgo, ele é pioneiro no Rio Grande do Sul. E assim como iniciou os outros projetos pequenininhos aqui, e hoje se tornaram maiores, esse aqui também, tenho certeza absoluta, vai acontecer isso. Maiores referências para outras prefeituras também, né? Isso, o Sebrae ele sempre diz isso, né? Ele acaba levando Novo Hamburgo como case para outras prefeituras, para que os projetos, e a gente não tem ciúmes dos nossos projetos, eu não tenho ciúmes nenhum, eu quero mais é que realmente eles se multipliquem e que o Novo Hamburgo seja inspiração para todo o estado. Então, eu sempre digo para o Copete, pode levar para as outras prefeituras o projeto que é desenvolvido aqui, porque que a gente quer o bem do nosso estado. Prefeito, é importante o lançamento desse projeto nesse momento, sobretudo que a gente vive uma estiagem muito severa. E, bom, a gente precisa lembrar que nossos recursos hídricos são finitos e precisam ser muito bem cuidados. Exatamente. Inclusive, sobre a estiagem, ontem eu estava conversando já de noite, mandando mensagem para a secretária que tem a pasta da agricultura, para ver como é que estava ali o nosso pessoal em Lomba Grande, porque senão, às vezes, é necessário entrar com algum decreto para que a gente possa ter acesso a recursos. Então, ter esse cuidado com as ações que ocorrem aqui dentro é importante. Copete, mais um projeto em parceria da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo com o Sebrae sempre apoiando ações inovadoras. Tu destacaste aí que Novo Hamburgo é tradicional nessa inovação, na forma como sempre está propondo novos programas para vocês. Mais um programa inédito que a partir de hoje a gente passa a enxergar numa parceria da Prefeitura de Novo Hamburgo com o Sebrae. Exatamente. A gente vai criando uma cultura de inteligência e de inovação que eu penso que essa gestão de Novo Hamburgo avançou consideravelmente. Principalmente através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é onde a nossa parceira maior, mas agora inclusive com a SEMAN também, né? A gente está ampliando o leque de atuação, porque isso demonstra, né, uma estrutura de inteligência, de conhecimento, de habilidade técnica, de uma visão de inovação muito à frente de outras gestões municipais que estão por aí. E para nós, Sebrae, é um privilégio poder estar convivendo, né, com essa gestão e poder estar permanentemente sendo instigado, desafiado a construir projetos inovadores. Esse é um projeto muito inovador. Nós levamos aí praticamente 8 meses
desenhando esse projeto. Ele foi totalmente customizado. A gente não tinha a expertise interna para poder construir isso. Fomos buscar, né, no Notório Saber, na Singularidade, fizemos editais internos para conseguir construir pessoas profissionais que realmente conheciam, quer dizer, nós construímos do zero, né? Mas por que a gente fez isso? Porque a gente entende que o mercado é cada vez mais desafiador, o meio ambiente é uma pauta absolutamente relevante, de preocupação pública, inclusive nossa, Sebrae, como nosso pilar estratégico de desenvolvimento. Então, estamos todos alinhados com uma visão de desenvolvimento. Em Novo Hamburgo, a gente já percebe que o ambiente econômico é muito favorável, né, por todas essas estratégias que a gente cria e, consequentemente, a nossa obrigação como parceiro técnico está permanentemente sendo instigado a desenvolver novos projetos aqui. E sempre o apoiamento a pequenas e médias empresas, como a gente enxerga a dificuldade, as microempresas, a dificuldade que é para eles compreender não só a legislação em torno disso, mas em realizar as mudanças que são necessárias para o seu negócio. Eu sempre digo que a maior resistência está no micro e pequeno empreendedor. E essa resistência é uma resistência natural, porque são empreendedores que empreenderam, quase toda a maioria, por necessidade, né? Não tem muitas vezes vocação, não tem habilidade, não tem iniciativa e vão construindo o seu negócio do jeito que dá. Portanto, muitos são até analfabetos funcionais, muitos têm uma baixa escolaridade, mas estão lá como empreendedores na cara e na coragem, realizando o seu negócio e prosperando. O problema é que, ao fazer isso, eles não têm consciência, muitas vezes, do impacto ambiental que eles estão produzindo. E aí esse é o trabalho do Sebrae, acolher essas pessoas, esses empreendedores, e transformá-los em empreendedores conscientes. Não é uma tarefa trivial, não é fácil fazer isso, porque a gente mexe com cultura fortemente enraizada, com crenças limitantes, com barreiras até educacionais, sociais. Mas o Sebrae entende que é por aí que a gente tem que ir. Então, ou a gente tem competência necessária para fazer isso, né, ou a gente não vai também estar sendo um prestador de serviço relevante para a comunidade empreendedora. Muito bem. Obrigado, meu querido.